Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande escritor brasileiro Machado de Assis, conhecido também mundialmente. Antes de eu continuar, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe também o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas. Aproveite também para ativar as notificações clicando no sininho aqui e assim toda vez que eu postar um vídeo novo você é avisado. Machado de Assis é um dos meus escritores favoritos. Ele só perde para Clarice porque eu conheci a obra dela primeiro, mas eu soube que ela teve muita influência também dele. Então eles estão ali na minha lista de favoritos, isso é o que importa. E Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos meus livros favoritos da vida. Foi a terceira vez que eu li o livro. Nas duas primeiras vezes eu li também na versão Kindle, mas era para uma outra editora e eu não tinha gostado muito, tanto que na primeira vez eu não tinha entendido muito bem, aí na segunda eu já compreendi melhor a história e não é vergonha nenhuma não entender uma obra. A obra ela precisa conversar de certa forma com a gente precisa se identificar em algum ponto, precisa conquistar a gente, essa é a verdade. E agora quando eu tive a oportunidade de ler pela terceira vez, foi porque eu encontrei assim uma promoção da Antofágica, que é a edição deste aqui, e eu amei porque o livro tem ilustrações do pintor brasileiro Cândido Portinari, que ele fez acho que na década de 40, se eu não me engano. O prefácio é escrito pela Isabela Lubrano, que é do canal Ler Antes de Morrer, e ainda tem dois textos de apoio muito bons que nos fazem entender melhor o contexto da obra. O primeiro é um perfil do autor escrito pelo Alê Santos, que é escritor e pesquisador de narrativas africanas, e um ensaio de Rogério Fernandes dos Santos, que é doutor em letras pela USP. E ele traz todo um panorama, uma crítica sobre a obra para a gente entender de fato o contexto, a importância dessa obra. Ele também é responsável pelas notas que tem no livro. Aliás, o Machado de Assis usava muitas referências de outras obras, ele cita o tempo todo, por exemplo, personagens mitológicos, de mitologia greco-romana, Shakespeare, Bíblia, enfim, Os Lusíadas até. Então tem muitas citações, muitas referências e nesta edição você encontra a referência mesmo, a nota sobre essas citações para a gente poder entender por que ele faz essa analogia e algumas definições também de termos. Bom, então eu vou falar assim brevemente, até porque já existem muitas resenhas, muitos resumos, já é uma obra muito conhecida, mas vou falar brevemente a respeito. O livro conta a história de Brás Cubas e não é nenhum spoiler falar que ele já morreu, até porque está escrito no próprio título do livro, e ele vai contar as memórias da sua vida depois que ele morre. Então ele vai refletir sobre toda a sua vida e a introdução é uma das melhores e mais conhecidas e mais veneradas da literatura brasileira, que é: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então a dedicatória dele vai diretamente ao verme que está contribuindo para a decomposição dele. Então ele conta a vida dele, começa no velório, onde tinha apenas 11 pessoas, mas ele trata como se fosse assim um acontecimento grandioso. Depois fala sobre a infância. Brás Cubas era da elite carioca e era um menino muito mimado, muito protegido pelo pai, adorava fazer traquinagens, então ele aprontava com as visitas, com os empregados, que na verdade eram escravos. Então ele fazia isso quando ele queria comer doce e a escrava não dava, ele ia lá, estragava o doce e dizia que foi ela que tinha feito aquilo. E tinha um menino escravo também chamado Prudêncio, que ele fazia de gato e sapato, como a gente diz, usava até ele como cavalinho, montava nas costas dele. Ele maltratava muito esse menino e ele cresceu dessa forma, sendo um malandrão, se achava, teve amores. Na história ele vai lembrar disso tudo, com destaque para 3. Ele fala de 3 amores que ele viveu, que é a Marcela, que era
era uma cortesã, uma prostituta de luxo. Aliás, até esqueci de mencionar que o próprio personagem se descreve como menino diabo. O livro é narrado em primeira pessoa e ele narra assim como se fosse uma conversa com o leitor. Então ele fala com a gente o tempo todo. E até desdenha do leitor, porque diz que se a gente não gostar, vai levar um piparote. Isso que é um, tipo, agora eu não sei qual é a palavra que descreve quando a gente faz assim na cabeça. Esse é o piparote. Então a Marcela era uma prostituta de luxo porque ele diz que ela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. E ela era bem interesseira, ele dava muitos presentes porque ele estava muito apaixonado por ela e quase levou a família à falência. Aí o pai resolve mandá-lo estudar direito em Portugal, ele estuda e volta. Teve um outro amor também, ele chegou a se apaixonar por uma tal de Eugênia, mas como ele era da elite carioca, vivia de aparências, essa menina era coxa, mancava, então ele achava que era muito vergonhoso se apaixonar por uma menina assim e acabou não ficando com ela. O grande amor da vida dele, pelo que eu vi aqui no livro, foi a Virgília. Acabou se casando com um amigo do Brás Cubas, mas eles se tornam amantes. Então Brás Cubas vive uma vida muito vazia, muito miserável, apesar de estar na elite, apesar de ser rico, de ter todas as oportunidades, ele não conseguiu realizar nada na vida dele. Ele até tentou fazer um emplasto, que era um remédio para curar qualquer doença, mas não deu certo. Tentou a vida na carreira pública como deputado e também não deu certo. Então ele enfatiza o tempo todo essa mediocridade que foi o Brás Cubas e como ele narra a história depois de morto. Então ele diz que tem uma certa liberdade em falar, em narrar as coisas como elas eram de fato, porque ele diz assim: talvez espante ao leitor a franqueza com que ele expõe o realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Ele também cita na obra o Quincas Borba, que mais adiante virou um livro, não necessariamente sobre o Quincas Borba, até porque no livro Quincas Borba é o cachorro dele, mas ele aparece, ele era amigo do Brás Cubas e um dos maiores desfechos do livro é lá no finalzinho, em que ele mesmo admite a mediocridade da vida dele, que tinha todas as oportunidades, não aproveitou nenhuma, onde ele diz: não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. E ele termina, não é nenhum spoiler, mas é um dos maiores desfechos. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então eu falei bem superficialmente sobre a obra, vale muito a pena você ler, porque ela é carregada de ironia, ela é na verdade uma crítica, e é por isso que é uma obra tão importante de nós lermos, porque se trata de uma grande crítica social. Por quê? Machado de Assis nasceu bem na época da escravidão do Brasil e ele era filho de negros, filho de pai negro, aliás, que eram alforriados. Então, os avós paternos dele eram alforriados. A mãe do Machado de Assis era portuguesa. Ele foi um abolicionista e ele, mesmo sendo mestiço, como era tratado naquela época, ele era um escritor negro, mas isso não era evidenciado por causa do preconceito, por causa da escravidão. Existia até uma teoria científica que dizia que os negros eram biologicamente inferiores. E mesmo Machado de Assis sendo negro, ele conseguiu ter educação e ele, muito novo, já frequentava a elite carioca e, observando o dia a dia, ele colocou isso na sua escrita. Memórias Póstumas de Brás Cubas consolida o realismo no Brasil em 1880, quando foi publicado pela primeira vez. Mas quando ele escreveu antes as demais obras, como Helena, A Mão e a Luva, por exemplo, já tinha, mesmo sendo romance, já tinha um aspecto, uma certa crítica
social e moral. Então, tratando-se de um negro que conseguiu frequentar a elite brasileira, que teve uma carreira como funcionário público, Machado de Assis critica a sociedade não só pelo preconceito, pela situação na época, mas principalmente a elite que tinha todas as oportunidades, tinha justamente esse perfil de Brás Cubas. Arrotava uma erudição, mas que eles não sabiam como utilizar de fato, não sabia aproveitar. Ou seja, pessoas fúteis, pessoas metidas, arrogantes, também faziam coisas bem erradas, bem imorais. Então toda essa parte do perfil você pode encontrar no texto de apoio. Eu super recomendo que vocês leiam se você tiver essa versão da Antofágica. E agora falando assim basicamente do realismo, o realismo brasileiro surge depois da terceira geração do romantismo, que já tinha um pé ali no realismo. Então o realismo brasileiro se consolida com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1880. Em 1881 a obra é publicada em livro, porque antes as obras eram publicadas em folhetins como uma novela mesmo, em capítulos, enfim. Então essa obra tem uma importância muito grande por causa dessa crítica. E o Machado de Assis foi, obviamente, um grande abolicionista. E entre as características do realismo estão a ironia, que ela é muito presente nessa obra, a questão social, como eu já havia dito, pessimismo e também a questão psicológica dos personagens, uma descrição mais psicológica, mais reflexiva. Isso a gente também vê bastante nessa obra. Enquanto o Brás Cubas vai narrando a sua história, ele também vai refletindo sobre a sua própria existência. Aliás, vou aproveitar para citar esta obra aqui, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. O Manuel Antônio de Almeida foi amigo do Machado de Assis, influenciou muito o Machado de Assis, foi também um grande apoiador do trabalho dele como escritor. E este livro foi publicado em 1852, também da mesma forma, em folhetim e depois em livro, e já tinha um pé lá no realismo, porque se trata de uma história de um anti-herói, tem um certo humor, ironia, tem características do realismo. Então estamos falando aqui de 1852 e o realismo só se consolida mesmo quase 30 anos depois. Eu também não posso deixar de citar que Machado de Assis foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, com o Joaquim Nabuco, que era um político, um grande político brasileiro. E Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E após a morte dele, em 1908, Joaquim Nabuco quis homenageá-lo, tornando a sua obra imortal, mas também ele foi um dos responsáveis pelo embranquecimento do autor, porque ele foi chamado de mulato em um jornal e Joaquim Nabuco ficou muito ofendido, achou que Machado de Assis ficaria muito ofendido com isso. E eu não estou falando da palavra em si, mulato, que é pejorativa, no sentido de falar que Machado de Assis era negro, e isso para a época era uma ofensa, esse preconceito. Então, lembrando que não é por causa da palavra em si, que é pejorativa, mas por chamar o Machado de Assis de negro, até porque, como eu já havia dito, para uma vertente da ciência, ser negro era ser biologicamente inferior, e logo Machado de Assis lutava contra a escravidão no Brasil e creio eu que ele tinha orgulho de ser quem ele era. Então, só recentemente que nós conhecemos a foto verdadeira, digamos assim, do Machado de Assis, que era sim um escritor negro. E é por isso que Machado de Assis é um grande escritor. De repente, se você ler a obra por ler, talvez, ok, é uma boa escrita, é uma boa história, mas é importante conhecer todo o contexto por trás, a época em que ele viveu. Ele foi um escritor muito genial, ele foi um escritor completo, porque ele foi dramaturgo, poeta, contista, romancista, tradutor. Então,
ele deixou um grande legado para nós. E a obra dele é de domínio público e tem um site do governo onde você pode encontrar todas as obras, não só os livros, mas os contos, outras obras dele. Eu vou deixar o link aqui. Bom, pessoal, eu tentei ser assim o mais breve possível, porque eu quero muito incentivar as pessoas a lerem. Machado de Assis é um autor muito importante para nossa literatura. Então, se você já leu, deixa aqui nos comentários. E assim, não dá para falar só em 5 minutos sobre Machado de Assis. Então, se você já leu essa obra ou outros livros dele, deixa aqui nos comentários para eu saber. E até a próxima. Tchau!